Ei, peraí, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. E tudo bom, Mônica? Preparada? A Ei, Ju, você já entrou? Patrícia? tô Me super escuta preparada. bem? Meu negócio tá virando toda hora. Meu tripé. Ó, gente, vamos... Resista. Eu Tô tô com super uma preparada. Eu gambiarra tenho só aqui. 5 pra falar. Você acha que vai dar tempo em 1 hora? Vamos fazer dar tempo. Depois a gente faz outra live, não tem problema. Tô brincando. Então, gente, vocês já conhecem, já conhecem o portal Saúde Ancestral na internet, não só aqui no Instagram, www.saudeancestral.com.br. Lá vocês encontram textos de pessoas que estão super por dentro da low carb, da saúde ancestral, da comida ancestral. Mais de 30 autores. Dá uma chegadinha lá para vocês lerem. Todo dia nos stories, Alice coloca o link do texto do dia, vale muito a pena. Bom, eu sou a Recalista, eu sou uma das colaboradoras do portal também, sou fisioterapeuta, também faço uma comida ancestral. E temos hoje nossa colaboradora Mônica Souza, ela é do Cozinha Consciente, www.cozinhaconsciente.com.br. Tem umas receitas incríveis, maravilhosas. Fala também muito do trabalho que ela faz, né, amor? Você é coach, ela é mestre em gerontologia, gastróloga, chique, né? Nome assim para cozinheira, será? É, isso Não. aí. Acadêmica de nutrição, que é muito bacana, né? Correr atrás desse conhecimento. E coach pela Primal Health Coach. Bem-vinda, Mônica. Conta aí pra Muito gente como que foi sua jornada de emagrecimento. bom. Primeiro, muito obrigada por estar aqui hoje com você, Rê, e um agradecimento especial a todo mundo do Saúde Ancestral, a Liz Bischoff, que é a mentora, né, a criadora desse projeto. Eu sou muito feliz em estar participando dele no meio de tanta gente boa. Bom, a minha jornada de emagrecimento, Rê, foi igualzinha à da maioria das pessoas. Eu vivi uma vida de efeito sanfona, de dietas malucas, de dietas extremamente restritivas, de tratamentos mirabolantes, de tomar remédio para emagrecer, sempre com um emagrecimento seguido do reganho de peso. E cada vez um reganho maior, né? Cada vez que a gente reganha peso, a gente vai reganhando mais peso. E isso aí foram 20 anos da minha vida nessa roda viva. De emagrecer, engordar, e sempre por meios muito complicados do ponto de vista de não atenderem as necessidades reais do meu corpo, não me ajudarem a me entender o meu corpo. Eu sempre tive uma postura muito passiva. Eu queria que alguém me dissesse o que eu tinha que comer, a quantidade que eu tinha que comer, que hora que eu tinha que comer. Que me desse uma fórmula mágica, uma pílula mágica, qualquer coisa. Eu queria que alguém resolvesse o meu problema, né? E assim foi uma vida inteira de idas e vindas aí com emagrecimento. Todos os tipos de dietas malucas eu já fiz. Qualquer uma pode falar aí que eu já fiz. Só que tem um porém, que eu gosto sempre de abrir um parêntese gigantesco quando eu falo sobre isso. Que a única estratégia que talvez eu não tenha tentado nos meus 20 anos de emagrecimento, foi o que na época se chamava era a dieta Atkins, né? Que é uma dieta low carb, mas que na época em que eu estava ali nessa roda viva de emagrece, engorda, era proibido, porque a Atkins come muita gordura, muita proteína, e isso dá doença cardíaca, entope as artérias, você vai morrer do coração. Vai morrer do coração. Então, essa, por incrível que pareça, foi a única estratégia, talvez a única, vou falar a única, mas talvez a única que eu nunca tenha tentado. E quem sabe, se eu tivesse tentado, teria resolvido os meus problemas lá atrás, né? Então, meu Deus, dá para voltar o tempo. Pois é. E aí, o que que acontece? Eu, nesse desespero todo, emagrece, engorda, eu cheguei a 106 quilos. E eu tenho 1,60 m. Então, você imagina o que que é uma pessoa de 1,60 m com 106 quilos. E eu encontrei com um amigo, em 2009, mais ou menos, eu encontrei com um amigo e ele tinha emagrecido 65 quilos com bariátrica.
E foi a primeira vez Nossa. que passou pela minha cabeça de fazer a cirurgia bariátrica. E eu fui lá, então, estudar o que era a tal da cirurgia bariátrica. E na época, isso em 2009, era o Orkut que a gente tinha, né? Então eu entrei. Não sou dessa, não. Não, não, você é novinha. E aí, eu entrei em tudo quanto é a comunidade de cirurgia bariátrica que tinha no Orkut. E eu vi de tudo. Eu vi gente tendo muito sucesso e eu vi gente à beira da morte, com casos gravíssimos, né? E eu fui, então, consultar com o médico, gostei demais do médico, o mesmo médico que tinha operado meu amigo. E mais ou menos em 6 meses eu estava fazendo a bariátrica. Então, eu fiz em 2010. E daí pra cá, Rê, eu queria muito que isso desse certo. Eu queria que fosse realmente a minha última tentativa. E eu comecei a assumir algumas responsabilidades que antes eu não assumia. Então, assim, quando eu comecei a perceber o reganho do peso, todos os meus sinais de alerta piscaram e falaram: olha, você não vai perder essa cirurgia. E aí eu quero te contar um pouquinho, Rê, onde que nasceu essa história da cozinha consciente e quando foi que eu comecei a ganhar peso. Porque nesse meio tempo, logo que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu também estava numa transição de carreira. Eu queria sair da minha profissão atual, na época eu era fonoaudióloga, e eu queria mudar de área. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu gostava muito de cozinhar. Sempre gostei muito de cozinhar. Então eu fui estudar gastronomia, fui para a faculdade de gastronomia. E chegando lá, eu fiz a cirurgia nesse meio tempo, fazendo gastronomia e fiz a cirurgia. E aí, quando eu comecei a estudar, então, mais sobre alimentos, fui conhecendo como que a indústria alimentícia processa os alimentos, fui entendendo um pouco mais sobre os aspectos nutricionais, então foi abrindo um pouco a minha cabeça para o mundo dos alimentos. Antes eu queria tudo pronto, agora eu já estava começando a entender um pouco mais essa história de alimento, né? E aí, eu comecei, então, eu criei a cozinha consciente, porque foi a forma que eu encontrei de associar o meu momento atual com uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era ensinar as pessoas. Eu era professora na fonoaudiologia, então eu sempre gostei dessa coisa de ensinar. Então eu queria ensinar as pessoas a cozinharem mais em casa, a se livrarem de comida industrializada. Então a comida de verdade, ela tá desde o início da cozinha consciente, mas ela não tinha o caráter de emagrecimento. Eu não estava falando de emagrecimento lá atrás. Eu queria que as pessoas comessem comida de verdade. E aí, nesse meio tempo, a comida de verdade, para mim, naquela época, o meu conceito era assim: se eu quero comer um bolo, eu vou comprar uma farinha de trigo integral orgânica, vou usar açúcar mascavo, vou usar ovo caipira, vou usar um leite de qualidade, uma manteiga maravilhosa, não vou botar margarina no meu bolo. Então, esse era o meu conceito de comida de verdade. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma história na minha família de resistência à insulina e diabetes. Mesmo operada e comendo essa comida de verdade que eu chamava, porque era uma comida feita em casa, era um bolo feito em casa, era um doce feito com açúcar mascavo, o que acontece? Eu voltei a engordar. Porque para as minhas características e as características da maioria das pessoas obesas, esse conceito de comida de verdade, do feitinho em casa, se é um docinho feito em casa eu posso comer, não vale. Então eu voltei a engordar. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei ali perto dos 12 quilos, eu falei: epa, epa, epa. Não vai passar disso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava assumindo a responsabilidade para mim, que eu acho que esse é um ponto crucial de todo o processo de emagrecimento. É aquele momento onde você fala, você bate no peito e fala: é comigo agora, eu vou cuidar. E eu sempre tive essa veia de estudar e pesquisar. Eu já entendia um pouco da paleo, já adorava o conceito de paleo, porque paleo é comida de verdade. Então, eu era apaixonada com a paleo, né? Só que eu furava muito. Porque na paleo não se come farinha de trigo, na paleo não se come açúcar assim. E eu comia. Eu fazia uma paleo à minha maneira, né? E aí eu voltei a engordar. E a paleo anda ali do ladinho da low carb, né? Então eu comecei a estudar a low carb. E aí eu entendi, se a low carb era tão bacana para resistência à insulina, para cuidar da diabetes, era para mim, então. Então eu comecei em 2016, início de 2016, eu enfiei a cara na low carb. Eu falei: eu vou fazer esse negócio acontecer. E
eu me apaixonei, eu perdi os 12 quilos que eu ganhei, mais 2, então eu tô no meu menor peso depois da bariátrica, mesmo quando eu cheguei no menor peso, hoje eu tenho o peso menor do que na pós da bariátrica. E o mais importante para mim, os meus exames são incríveis, né? Cada vez que eu faço meus check-ups, eu fico assim, ai, que lindo! Fico apaixonada com meus Uma vitória, né? Eles realmente são a prova daquilo que eu tenho vivido no meu dia a dia, né? O meu externo está refletindo também o meu interno. Então, a Cozinha Consciente nasceu assim. E daí, no meio do caminho da Cozinha Consciente, eu começava a dar aula para as pessoas que queriam cozinhar mais em casa, que queriam emagrecer, que queriam cuidar de problema de saúde. E eu via que algumas pessoas faziam aquele negócio acontecer, outras não. Outras não conseguiam implementar, por mais que eu ensinasse, ia lá, fizesse receita, não adiantava nada. E daí eu me aproximei do coaching. Eu falei, eu preciso entender as pessoas. Por que umas pessoas conseguem e outras não conseguem? Né? E como que eu posso ajudar essas pessoas a conseguirem? Né? Então, hoje eu trabalho associando essa minha expertise com comida, com o meu trabalho de coach, como coach, né? Ajudando as pessoas a fazer... E que experiência, né? Exato, aquela coisa de você já ter experienciado o negócio, de sabe o que é estar na pele do outro, as dificuldades do outro, os problemas que a gente passa, os desafios que a gente passa. E ter estado nesse lugar me ajuda a compreender melhor a outra pessoa e a ajudar ela a movimentar no sentido de resolver essas questões, né? É o skin on the game, né, que o pessoal diz, né? Você já vivenciou, você, além de vivenciar, você estudou bastante, está estudando ainda. Então, nossa, que ajuda. O Celso perguntou, cadê o antes e o depois? Celso, entra lá no Cozinha Consciente que você acha o antes e depois da Mônica. É impressionante, assim. Ela era uma gordinha linda, mas agora ela tá muito mais gata. Dá uma olhada lá, vale a pena. A Thay também já fez cirurgia bariátrica, ganhou peso, mas acho que já tá emagrecendo, né, Thay? Conta aí pra gente. Eu achei interessante o que você falou, Mônica, que você queria que alguém resolvesse seu problema, né? Acho que essa sensação de, eu não consigo sozinha. Alguém me emagrece, por favor, né? Alguém faz isso pra mim. E você teve algum efeito colateral da cirurgia? Então, Rê, isso é muito importante da gente conversar, porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de altíssimo risco, de altíssima complexidade, que mexe em órgãos extremamente delicados dentro do nosso corpo e que trazem consequências que podem ser desastrosas. E o mais importante que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: a gente nunca sabe o que vai acontecer depois da bariátrica. Você vê pessoas que se dão super bem, que não têm problemas de saúde muito sérios, mas você vê outras que passaram pelo mesmo cirurgião, mesmo procedimento, a mesma técnica, e essas pessoas vão ter problemas no futuro. O que pode acontecer de ruim aí nessa história? Você pode, no pós-cirúrgico imediato, você pode ter várias complicações, como fístulas, rompimento de grampo, que podem gerar complicações sérias, aderências intestinais depois no abdômen, de uma forma geral, que podem trazer repercussões sérias, que vai precisar abrir de novo para consertar lá dentro. Você pode ter, a longo prazo, osteoporose, sarcopenia, que é a perda de músculo, né, de massa magra. Você pode ter uma carência vitamínica, você pode ter uma dificuldade de absorção de proteínas que vai refletir lá na sarcopenia. Então, você pode ter várias complicações e isso a gente nunca sabe como é que vai ser. Então, é uma incógnita. Outro ponto importante também que as pessoas precisam estar antenadas. A gente ainda não tem um número suficiente de operados para fazer estudos que nos mostrem como que é o envelhecimento do operado bariátrico. Ou seja, a população que começou a fazer cirurgia bariátrica está começando a envelhecer agora. Então, assim, a gente não tem um número grande de pessoas para saber como que é o idoso bariatricado. Então, tudo isso é incógnita. Então, hoje, se alguém me pergunta, você arrependeu de fazer a cirurgia? Eu não sei te responder muito bem ainda, tá? Mas eu digo assim, talvez não hoje, porque a minha saúde está ok.
tá? Eu não tenho carência vitamínica, assim, eu tenho baixo de vitamina D, que geral tem hoje em Quase dia. todo mundo tem. Então, eu tenho baixo de vitamina D. Eu precisei fazer reposição de ferro, que é quando você toma o ferro injetado na veia, uma única vez nesses Dói. 8 anos, porque a minha ferritina estava baixa, mas a minha mãe tinha ferritina baixa. Minha mãe nunca fez bariátrica. Então, eu não sei até que ponto isso é da bariátrica ou é de uma característica familiar, né? Minha irmã também tem. Fato é que eu precisei fazer reposição de ferro uma vez. Fiz, controlo e tá tudo bem. E aí, Rê, a minha B12, que é a vitamina, uma vitamina que vem das proteínas de origem animal também, como a gente tem uma dificuldade de absorção de proteínas, corre o risco de. E a B12 é uma vitamina essencial, extremamente importante. Então, a minha também, nunca precisei repor B12. Então, assim, o meu caso é um caso de sucesso, mas ele não pode ser parâmetro. Entendeu? Ele não pode ser parâmetro porque, para o meu caso de sucesso, existem vários casos de insucesso. Né? Pessoas que voltaram a engordar tudo de novo e ainda mais, né? Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de ingerir algumas texturas, então não consegue comer frango, não consegue comer uma carne mais durinha, arroz. Eu já tive gente me falando que não consegue comer farofa. Então, assim, depende de cada um, não é todo mundo. Eu como de tudo. Eu como todas as texturas. E uma coisa importante também, Rê, que eu acho bem legal da gente falar. Eu estava lendo um estudo sobre cirurgia bariátrica, sobre pessoas que passaram pela bariátrica, e teve uma frase nesse estudo que eu achei fantástica, que ela fala o seguinte, você tem na cirurgia bariátrica uma redução da ingestão calórica natural, ou seja, você passa a ingerir menos calorias, porque a bariátrica, ao diminui a sua fome, seu estômago está pequenininho, seus hormônios que induzem a fome também estão diminuídos, porque seu estômago ficou pequeno. Então, você tem menos fome e você tem maior saciedade. Porque seu estômago está pequeno, você vai se sentir saciado mais cedo. Gente, isso é efeito clássico de low carb. Então, a low carb te traz essa ingestão baixa de calorias, porque sua fome reduz e sua saciedade aumenta sem que você precise fazer uma cirurgia tão arriscada e tão complicada. Você não sabe como vai ser no seu futuro, tá? Então, a gente consegue o efeito da bariátrica fazendo a low carb adequadamente. Então, isso é muito bacana. E outra coisa, Rê, isso tem que ficar assim, ó, letras garrafais. Tudo o que você precisa fazer hoje, se você não vai fazer cirurgia bariátrica, mas precisa emagrecer, tudo o que você tem que fazer, todos os cuidados com a sua alimentação, com a sua saúde, com a sua atividade física, tudo o que você tem que fazer, mudar a sua mente, procurar talvez um psicólogo para te ajudar, um coach, tudo o que você precisa fazer, você vai ter que fazer na pós da bariátrica também. Você vai ter que ter apoio médico, nutricional, psicológico. Isso na bariátrica é obrigatório. Você tem que fazer. Entendeu? Então, se você vai ter que fazer isso tudo, se você vai ter que continuar cuidando da sua alimentação, sim, olhando para a qualidade do que você come, você vai ter que fazer tudo igual. Por que você não faz, então? Não experimenta fazer? Começa antes. Nem começa antes, Rê. É fácil que precisa ser feito e você vai conseguir ter os mesmos benefícios. É lógico que existem pessoas, casos extremos, que a pessoa está com uma obesidade tão gigantesca, coisas muito sérias, que talvez, para ela não morrer amanhã, vai fazer uma cirurgia bariátrica, que é para salvar a vida da pessoa. Isso são pessoas que estão pesando 200 quilos, 250 quilos. Mas uma pessoa que está com 100 quilos, vou chutar um número, é aleatório, é generalizante, mas é só para vocês entenderem. Uma pessoa que não está nesse nível de obesidade ainda, ela deveria tentar, ela deveria experimentar, ela deveria procurar apoio para ela fazer como tem que ser feito, né? Corretamente, bem orientado.
E no pós-bariátrico, Rê, como é que fica a low carb no pós-bariátrico? Tem algumas questões também que a gente precisa conversar sobre, né? A questão, por exemplo, de que... Mas deixa eu só falar uma coisa, Mônica. Uhum. Sobre alta complexidade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer em qualquer cirurgia. Pode ser uma cesariana, pode dar algum efeito colateral, alguma coisa pode dar errada, você faz uma anestesia geral, tal. Eu fico pensando no meu caso, por exemplo. Eu já fui num médico, um psiquiatra, que ele falou assim, quanto você está pesando? Tô pesando tanto. Olha, se você engordar... Minha irmã está assistindo de novo, é aquele médico mesmo, tá? Aquele que eu gosto. Se você engordar uns quilos, acho que era 10 quilos, será, né? Você pode se eleger para bariátrica. Aquilo me assustou muito na época, porque eu tenho muito medo de fazer cirurgia, muito medo. E eu, depois de muito tempo, descobri que eu sou celíaca. Então, até hoje eu faço reposição de B12, até hoje eu faço reposição de vitamina D. É uma coisa da minha condição celíaca. Uhum. E a doença celíaca é no intestino delgado. E a doença celíaca é uma doença que ela induz a obesidade. Por mais que as pessoas acham que é só emagrecimento, não, ela induz a obesidade também. Então, imagina, eu ia tirar um pedaço do meu intestino justamente aonde eu poderia fazer o diagnóstico da doença celíaca. Acontece muito isso com celíacos. E como que eu ia conseguir repor essa B12? Como que eu ia ter uma deficiência nutricional eterna? Então, eu dou graças a Deus que eu consegui reverter esse quadro antes, né? Exatamente, Rê. E eu vou te falar uma coisa. Se você ouviu isso de algum médico, engorde antes. Por que eles falam isso? Porque para os convênios autorizarem a cirurgia, precisa de alguns parâmetros. Precisa do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Isso. Uma série de qualificadores para o convênio pagar a sua cirurgia. Então, às vezes a pessoa chega lá, está faltando ainda um pouco de peso para ela ter o IMC que precisa para fazer a cirurgia. Então, olha, deixa eu te falar, se algum médico recomendar isso para você, corre léguas dele. Corre léguas. É verdade. É um contrassenso do contrassenso. Engorda para eu poder te operar. Sabe? É uma mutilação, né? Hoje acho que você também tem essa consciência, né, Mônica? Você retirou uma parte do seu corpo, né? Não é uma... Né? Imagina você tirar um dedinho, só que tá lá dentro, você não tá vendo se foi o estômago, se foi bypass, se tem milhões de técnicas. As pessoas falam, não, mas eu só tirei um pedacinho de estômago, só tirei um pedacinho do intestino. Nossa, mas se fosse o dedinho, não ia perceber? Gente, se deixa um volume no estômago de 50 ml. Sabe o que é 50 ml? É um copinho de café pequenininho, tá? Uhum. E pode se retirar de 1,20 m a 1,80 m do intestino. Então tem pedacinho, entendeu? Tem pedacinho, não é? E outra coisa, você me perguntou de complicação também, uma outra coisa que acontece muito na pós da bariátrica, é o dumping. Que é porque o nosso trato gastrointestinal ficou menor, porque tirou um pedaço do estômago e um pedaço do intestino. Então o alimento passa muito mais rápido pelo intestino, pelo estômago, e chega no intestino ainda mal digerido, vamos dizer assim. Então é muito comum, quando a gente ingere doce, açúcar de qualquer forma, carboidrato refinado de qualquer forma, a gente tem uma coisa que chama dumping, que é como se fosse uma hipoglicemia reativa. Você chega àquela quantidade enorme de doce mal processado ali no seu intestino, você tem um pico de insulina gigante, rouba toda a sua glicose do sangue e você tem o quê? Uma hipoglicemia reativa. E é o dumping. Então, isso é muito comum no pós-cirúrgico. Eu tinha no início, quando eu não sabia as quantidades, não sabia o quanto que eu tinha que comer. Hoje eu não tenho mais. Até porque eu reduzi muito carboidrato e é o carboidrato que causa o dumping, geralmente. Às vezes tem gente que tem com gordura também, mas é o carboidrato mesmo. Então... E é uma sensação de mal-estar muito grande, né? Horrível. Não é só uma quedinha de pressão. Não, você tem que deitar, você sua frio, você tem uma sensação que você vai morrer mesmo. Você acha que o mundo tá acabando.
E aí, com o tempo, você vai aprendendo que você não vai morrer. E aí tem aqueles que nunca aprendem e que vivem tendo dumping. Tem aqueles que nunca aprendem e que não conseguem perceber o seu ponto de saciedade, ou conseguem perceber, mas passam e vomitam, acabam de comer e vomitam. Então tem muitas coisas que podem acontecer aí. Quando eu falo da gente não sabe o que vai acontecer, não é do ponto de vista cirúrgico, é do ponto de vista do acompanhamento pela vida mesmo. A gente não sabe. Quais pessoas, se você vai ter dificuldade com B12, ou se você vai ter que repor ferro, você não sabe. Você vai ter que esperar acontecer para você. E tem gente que acontece e tem gente que não acontece. Então, nesse ponto que eu falo que é incógnita, tá? Eu não sei se uma moça que participa do Viva Sem Glúten, que eu sou moderadora, se ela está aqui assistindo, eu convidei ela para assistir, mas ela mandou uma pergunta lá no Viva Sem Glúten, porque ela está com sobrepeso, ela é celíaca, e aí ela está super decidida em fazer a bariátrica. Ela falou que já tentou de tudo para emagrecer. Qual que é o seu conselho para essas pessoas que chegam e falam assim, não, eu não tenho jeito, eu quero ser emagrecida porque eu já fiz de tudo. Acho que é muito parecido, né? A minha história também não fiz a cirurgia, mas você tem essa outra perspectiva que eu não tenho, né? Você chegou a fazer. Qual o seu conselho? Olha, muita gente me pergunta se deve fazer ou não. Vem me perguntar como que é a minha experiência, se eu acho que ela deve fazer ou não. Eu nunca indiquei a cirurgia para ninguém. Nem quando eu não trabalhava com isso, nada. Eu nunca. Porque é uma decisão extremamente pessoal. Intransferível. Porque você vai ter que assumir a responsabilidade por tudo que vai acontecer com você. O que acontece? Como eu te falei, Rê, vou falar do meu caso. Eu vivia de dietas que não eram boas para mim, que não me ajudavam. Dietas de fome, dietas hipocalóricas, dietas extremamente restritivas. Então, não tinha como eu me manter naquilo ali. Eu não conseguia me manter naquilo ali, né? Eu posso ter recebido orientações ruins durante o processo. Então, assim, alguma falha teve lá atrás, né? Alguma falha teve nesse processo. As pessoas precisam olhar para essa falha, serem honestas com elas mesmas e pensarem, será que você já tentou de tudo mesmo? Será que você já realmente investiu em seguir um programa bem seguido, seja ele qual for? Não furar, não jacar, não jogar tudo pro alto, não largar tudo em menos de um mês, sabe? Será que você já tentou tudo mesmo, né? E nesse sentido, eu acho que a low carb tem muitos pontos positivos pela quantidade de comida gostosa que a gente pode comer, né? Então a gente não se sente numa dieta restritiva. E esse controle da fome e da saciedade que a low carb traz, para mim é a chave de tudo, sabe? Você simplesmente não comer porque você não está com fome. E daí também entra toda a questão do aspecto mental, de você trabalhar o seu pensamento, trabalhar a sua mente para ela andar junto com você. Então as coisas têm que andar juntas. Você vai precisar de um psicólogo no pós-cirúrgico da bariátrica. Você vai precisar de um nutricionista no pós-cirúrgico da bariátrica. Então, por que você não procura esses profissionais agora e tenta fazer um trabalho bem feito, com muita responsabilidade, com profissionais sérios, com pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar no percurso. Então, assim, se eu tivesse que falar para alguém hoje em dia, eu falaria, olha, procura tal profissional na sua cidade, faz um trabalho com um coach, se for possível, procura um médico bacana e invista de verdade nisso. Se você, depois de tentar mesmo, 100% corretamente, e não conseguir, aí você pode pensar numa outra estratégia, né? Mas eu acho que eu fico me perguntando se as pessoas realmente esgotaram todas as possibilidades delas, sabe? Ou se elas querem, porque eu acho que no meu caso foi esse. Talvez eu não com os conhecimentos que eu tinha na época, não eram grandes sobre alimentação, né?
Eu queria, eu não tinha, eu não estava ligada em coisas sobre alimentação. Então, se eu será que eu tentei mesmo tudo que eu precisava tentar? Não sei. Então, e será que tentou pelo tempo suficiente? Eu fiz mesmo tudo que eu precisava fazer? Se a sua resposta for sim, então começa a, né, ver aí se a cirurgia vai ser para você ou não. Mas se a resposta foi não, eu não fiz ainda tudo que eu precisava fazer. Então você tem que dar uma chance para você fazer 100% acontecer. Não é fácil, não é lindo, maravilhoso. Não. Por isso que você precisa de apoio. Você precisa de apoio. A grana tá curta, você não tem como procurar um coach, não tem como ir numa nutricionista. Gente, nas redes sociais está lotado de casos de pessoas que conseguiram sozinhos, tá? Que foram lá, sentaram a poupança na cadeira e estudaram, aprenderam. Esse é um ponto chave para mim também com a low carb. As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Não é uma dieta moda que você vai copiar de fulano que falou que não come mais pão. Low carb não é isso. E você precisa aprender o que é, para você entender o que está acontecendo dentro do seu corpo e ter autonomia para tomar decisão e entender mesmo o processo. Só assim que você vai conseguir ter os resultados que você tanto quer aí. Precisa estudar, precisa, tá? Então, não... E na internet... Desculpa. Você falou, na internet está cheio de informação. Gente, no Saúde Ancestral, a gente tem a Mônica que fala disso, além de passar... Vai no Instagram dela, também tem umas receitas, porque a gente fica, ai, mas a comida é horrível. Não, não é horrível. Olha, a gente tem a Jade, de coach, Patrícia Tassinari, Felipe Tuono. Nossa, a gente tem tanta... O Teco Mendes, você coloca no Instagram dessas pessoas, você vai ver informações super valiosas de comportamento ou de cozinha. Todas essas pessoas que você está mencionando publicam diariamente vários e vários posts para te ajudar, para acender uma luzinha na sua cabeça, para te dar uma luz. Os textos do Pedro que apareceu, o texto do Ralph, oi Ralph, tem que ver. Então, assim... E um texto que eu preciso falar hoje, porque foi lançado há pouco tempo no site do Saúde Ancestral. Quem é do grupo que eu também modero do Resistência Insulínica já conhece faz tempo, mas entrou agora no Saúde Ancestral a apostila da Jusce de Paula, que é uma apostila de como fazer low carb. O que é low carb, o que é comida de verdade. Gente, entra lá no site, vocês precisam dessa apostila. Se vocês têm dúvidas sobre alimentação. Não é boa, Mônica? Ah, desculpa. Eu me empolguei aqui. Ainda bem que foi o telefone. Eu achei que era você que tá... É porque é boa mesmo a apostila, entendeu, gente? Foi... Oi, eu acho que assim, o negócio é querer. Querer 100% o negócio. Querer 100%. Quer? Tem muito material para você se enfiar e conseguir fazer, tá? Tem muito, nós todos que somos coaches lá da Saúde Ancestral, nós temos vários programas em grupo que são mais em conta, que são mais fáceis de você pagar. Então, assim, você não precisa pagar o top não sei o que dos milhões da galáxia que fica usando. Não precisa. Você precisa de tentar estudar, tá? Tudo isso que a gente fica gerando de mas eu não tenho coach. Mas eu não posso ir na nutricionista. Mas eu não tenho isso. Gente... desculpa. Desculpa, porque tem um monte de gente que consegue sem esse apoio, tá? Desculpa no seguinte sentido, não estou colocando a responsabilidade. Quer dizer, estou colocando a responsabilidade, mas é uma coisa que às vezes a gente não está enxergando. Que a gente tem uma série de crenças, de pensamentos arraigados, que a gente só tem uma visãozinha assim, ó. E às vezes, quando você começa a ler, ver a experiência de outras pessoas, ver que é possível, seu horizonte vai se abrindo e você vai enxergando outras possibilidades. Então, você tem que se abrir para o novo, você tem que se abrir para a novidade, né? E confiar em você, confiar 100% em você que as coisas vão acontecer. A Maria Beatriz Assis, ela mandou uma pergunta para a gente antecipadamente e ela está comentando bastante aqui.
que ela fez 2 vezes, engordou, fez 2 vezes a cirurgia, voltou a engordar, ela só consegue comer 200 gramas de comida, não sei se no almoço, ela não consegue comer carne, aí ela pergunta, consegue comer um ovo. Como que ela consegue fazer low carb sem comer a carne? Porque a gente já associa, né? Sim. Carne e salada. Você pode fazer. E você falou dessa dificuldade, né? Às vezes da Sim. textura do alimento. Tá. Você pode fazer low carb comendo ovos. Comendo uma carne mais macinha, como carne moída, que é pequenininha e fácil né, de mastigar e de virar uma pastinha mais rápido. Vísceras, que são mais molinhas também. E aí eu quero falar uma coisa, porque ela também me mandou mensagem e eu queria falar uma coisa importante para as pessoas que já operaram. A gente tem o estômago bem reduzido, né? Depois da cirurgia. Com o tempo, esse estômago volta, ele cresce um pouquinho. Então, no início, você conseguia comer só um pouquinho, depois você vai conseguindo comer uma quantidade maior. Eu vou falar da minha experiência. Hoje eu como normal. Eu como uma pessoa normal no seguinte sentido. Antes, eu ia no restaurante, eu não conseguia comer. Todo mundo estava comendo o mesmo prato, eu não passava da metade, tá? Hoje, eu já consigo sentar no restaurante e comer um prato normal, tá? E sou eu. Não é todo mundo que acontece. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem realmente, o estômago dela, por qualquer motivo, não está aumentando de volume, não aumentou de volume, ela precisa fracionar a alimentação dela, porque ela não consegue comer. Olha bem o caso da Beatriz, que ela 200 gramas só, ela provavelmente não está ingerindo uma quantidade legal de nutrientes aí para ela passar bem o dia, não é verdade? Então ela precisa de orientação para ela conseguir fracionar. E aí uma coisa que ela me mandou a pergunta, eu vou ter que falar aqui, que ela me falou o seguinte, que ela come 200 gramas, daí a pouquinho ela tá com fome e ela come doce. Então o que acontece? As escolhas não estão legais. Então, ela pode até não conseguir comer uma quantidade grande de comida em uma única refeição. E por isso, daqui a pouco, ela está com fome de novo. Mas quando essa fome vier, ela tem que comer comida de verdade. E aí, ela tem que aprender quais são esses alimentos que ela poderia estar usando como lanche, que são nutritivos, que vão deixar ela saciada mais tempo e que vão, né, trazer toda a energia que ela precisa. Então, ao invés de comer doce, Maria Beatriz, come um ovo. Um ovo de lanche. Já tá bacana. Você já comeu o ovo lá na hora do almoço, come ovo de novo de lanche. Come uma porçãozinha de castanha, uma fruta, né? Uma fruta com um pouco de chia, um iogurte. Você precisa comer comida de verdade. Então, as pessoas que precisam fracionar a alimentação delas, porque elas não conseguem comer uma quantidade grande em uma refeição só, elas precisam de ajuda nutricional para saber se elas estão conseguindo comer a quantidade de nutrientes suficientes para ela durante um dia. Então, esse é um ponto importante. Uma sopinha batida de carne moída serviria também? Isso, boa ideia, Rê. Olha só, faz uma sopa e bate no liquidificador. Então, você está comendo a carne, mas ela está diluída, ela está misturada ali na sopinha. Então, toda noite você pode comer uma sopinha, até no café da manhã comer uma sopinha. Então, é assim, se existe a necessidade de fracionar, o problema não é fracionar. O problema é com o que você vai fracionar. Então, você precisa comer comida de verdade. Eu andei vendo aqui algumas perguntas, alguns comentários. Eu acho que é muito importante a gente referenciar novamente o saúde ancestral, fazer uma pesquisa do que é a low carb, o que é comida de verdade, porque assim, o que é essencial? Primeiro, carne, né? Proteínas. Então, todas as carnes, os ovos. Parêntese. Operados de bariátrica absorvem menos proteína. Então, a ingestão de proteína tem que ser maior do que uma pessoa normal, porque a absorção é menor. Eu lembro, então tem que dar um input maior. Exatamente. Eu lembro que as orientações que eu recebi no pós-cirúrgico, olha bem como que foi. Era assim, quando eu voltei a comer comida mesmo, depois de um mês que eu voltei a comer comida,
A nutricionista me disse o seguinte: você vai botar a comida no prato, você vai comer primeiro a proteína todinha. Depois, se tiver espaço, você vai comer as outras coisas. O que isso quer dizer, Rê? E quais são as outras coisas? É o doce? Verdura. Não. A verdura, o feijão, o arroz, porque aí volta a comer essas comidinhas normais. Então, assim, olha pra você ver a importância. Ela estava me falando para comer primeiro a carne. O resto, se coubesse. Então, o que é mais importante pra gente? A proteína, caramba. Então, precisa sentar e traçar um plano com uma nutricionista para você ter o aporte proteico necessário na sua dieta. Continua, Rê, que eu te interrompi. Não, é importante as pessoas então voltarem ao básico, né? Então, primeiro, proteína. Né, origem animal, gente. Proteína de origem animal. E aí, verduras, folhas, legumes, tal. Frutas são essenciais. Frutas são guloseimas da natureza. Pode comer? Pode, mas elas são guloseimas. Você não precisa comer uma fruta no lanche. Aliás, você não precisa fazer lanche. Por quê? Porque na low carb você vai comer até sua saciedade. Mas você vai comer fruta e granola até sua saciedade? Não. Você vai comer proteína até sua saciedade, com verdura, folha, sal. Depois de 20 minutos, se você tiver com fome, aí o que você vai comer? A fruta? Não, você vai comer de novo um ovo com azeite, uma carne. Porque a gente tem que separar o que é fome e o que é vontade de comer. Se você vai comer uma fruta, gente, fruta é doce. Você pode comer fruta o dia inteiro. Castanha, você come castanha o dia inteiro. Então, é um trabalho mental também, né, Mônica? Diferencial, que é fome, que é vontade de comer. O coach trabalha muito com isso, né? Sim. Me fala só como é que a gente está de tempo, para eu escolher o que eu quero falar de mais importante. 15 minutos. 15 minutos. Olha só, dá tempo. Essa aí é um ponto, Rê, que é muito importante para quem já fez a cirurgia. Essas questões de fome e saciedade ficam muito misturadas no pós-cirúrgico. Por exemplo, eu te contei que um dos principais hormônios do homem é a grelina. A grelina, ela é produzida no estômago. Então, se você reduzir o estômago, você vai ter uma redução muito grande na produção de grelina. A sua fome some depois da low carb, da bariátrica. Eu não sentia, eu fiquei 2 anos sem a sensação de fome. Então, assim, até quando eu comecei a sentir fome de novo, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, eu tô sentindo fome. E eu fiquei com medo. Eu falei, será que agora eu vou querer comer tudo de novo? Eu era meio que obrigada a comer na época da bariátrica, porque eu realmente nos primeiros dias, nos 2 primeiros anos, eu não tinha fome, tá? E aí, depois tem a questão do limite de tamanho do estômago. Então, é por isso, Rê, que quando a gente fala que geralmente o que a gente vê que acontece com as pessoas que não são operadas e que fazem low carb, elas passam a comer 2 ou 3 refeições no máximo por dia, né? No máximo. Acho que o padrão é 2 refeições, né? Só que uma pessoa que fez bariátrica e que o estômago não ganhou um volume legal, ela não vai conseguir ficar com 2 só e comer o suficiente. Você tá entendendo, Rê? Então, essa pessoa precisa de ajuda para calcular se ela tá comendo direito e como que ela vai fracionar. Só não pode fracionar porcaria. E outra coisa, tem que observar se isso é hábito, porque como no pós-cirúrgico a gente fica comendo, os nutricionistas orientam que a gente tem que comer pouquinho, fracionado, né? Aí a gente cria esse hábito de comer toda hora. Então é uma característica de pós-operado de bariátrica, é o belisquete. Tá toda hora lá, beliscando, porque aprendeu isso lá do pós-cirúrgico. Só que tem um momento que isso não precisa mais. E a gente criou um hábito. Então, assim, analisa se você tá com fome, analisa o que você comeu antes. Você acabou de comer um prato legal de comida, nutritivo. Daí, a 2 horas, tá com fome, tem uma coisa errada. Talvez não seja fome. Seja o seu hábito que você ganhou de comer picadinho, tá? Então, isso é importante as pessoas observarem, essa particularidade
das pessoas que já operaram, tá? Pois é. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas que ainda não estão na low carb e até pensam em fazer bariátrica, porque elas falam assim, bom, a bariátrica, certeza que vai tirar a minha fome pelos motivos que você explicou, né? Tira o pedacinho justamente que tem o hormônio, né, da fome e tal. Mas assim, a low carb, gente, é garantido. Se você fizer certinho, a sua insulina, ela vai abaixar. Sua insulina baixando, você vai ter menos fome. É que quem nunca passou por essa experiência, quem nunca tentou fazer a low carb, fica achando que a vida vai continuar sendo assim, de 3 em 3 horas eu vou querer comer, né? Ah, aquela mulher fala que é para eu comer quando eu tiver fome, eu vou comer o dia inteiro então. No começo eu também tinha essa sensação, nossa, eu via a Lara Nesteruk falando, não, só coma quando você tem fome. Eu falava, meu Deus, essa mulher quer que eu pese 150 quilos, né? Porque eu vou comer de meia em meia hora. Mas quando você come as coisas corretas, chega uma hora que você fala, meu, eu não tenho fome. É uma vitória, uma sensação tão maravilhosa, mas você tem que persistir naquilo para ter essa sensação. Então, se você ainda está na dúvida se vai fazer bariátrica ou se vai ficar na low carb, gente, a low carb você consegue baixar a insulina e essa sensação desesperada de fome, ela vai embora também, né? Então, deixa eu só repetir uma coisa que eu acho que tem que ficar na cabeça de todo mundo que está pensando em Por fazer. favor. É repetido, mas é importante. Tudo que você precisa fazer hoje para se cuidar da qualidade da sua alimentação, fazer atividade física, cuidar da sua mente. Tudo isso que você tem que fazer agora, você vai precisar, você vai continuar tendo que fazer no pós da bariátrica. Então, não esgote todas as suas possibilidades antes. Faça tudo o que você tem que fazer antes. Tenha 100% certeza. Seja 100% honesto com você mesmo e pense se você realmente já fez tudo o que você precisava fazer, tá? Isso eu acho que tem que ficar gravado. E para quem já fez a bariátrica e voltou a engordar, a low carb é uma ferramenta muito bacana pela possibilidade de comidas deliciosas que a gente sempre foi proibido de comer e que elas entram na low carb com mais liberdade. Ela trabalha muito essa questão de você entender o que é fome e saciedade. Ela não tem nada de restritiva. Você restringe um grupo de nutrientes, que são os carboidratos. Mas vocês precisam entender, e quando vocês estiverem estudando, isso vai ficar muito claro, que os carboidratos não são nutrientes essenciais. O que são nutrientes essenciais? São aqueles que o nosso corpo... tô achando muito radical isso, hein, Mônica? Não, peraí. Só vou rapidinho, Rê. São nutrientes que o seu corpo não consegue produzir, que você tem que tirar do alimento. Se você não comer, você não vai ter. Isso é o termo essencial significa isso. Não existe carboidrato essencial, meu amigo. Existe proteína essencial, existe gordura essencial, lipídios essenciais, ácidos graxos essenciais, mas não existe carboidrato essencial. E aí o que acontece? A gente está vivendo num mundo com uma oferta de carboidrato gigantesca. A base da indústria alimentícia é o carboidrato. Então, o que é açúcar, né? Coisas com farinha de trigo, com farinha de milho, com milho. Isso é excesso de carboidrato. Então, a gente pega um nutriente que a gente não precisa tanto e come um monte dele. Então, eu faço um desafio aqui para quem não conhece ainda meu Instagram e meu site. Passeia pelas fotos, olha só os pratos. Eu não quero que vocês olhem receita, não olha nada. Olha os pratos, olha a cara dos pratos. E me diga se aquilo ali tem cara de comida restritiva, de comida ruim, de comida sem graça, de comida de dieta, de comida que não tem gosto. Eu quero que vocês olhem para isso. Tanto de comida gostosa que a gente pode comer. Entendeu? E aí, pensar o que é restrição. Restrição é você deixar de lado uma coisa, um tipo de coisa que te faz mal. Isso é restrição? Isso não é restrição, isso é inteligência. É você saber quais são os alimentos que não são bons para você e ter controle sobre a ingestão deles. E falar, eu não vou comer.
Entender que a partir do momento em que você reduz a quantidade de carboidrato, o seu corpo vai ter um equilíbrio hormonal que vai te ajudar nisso, a não ter tanta fome, a não precisar de lanche entre as refeições, fazer o principal. Seu corpo sabe queimar a gordura estocada, as gordurinhas, o pânceps, né? Ele sabe queimar essa gordura para produzir energia, para suprir seu corpo das coisas que os carboidratos fazem lá dentro do corpo. Então, não precisa comer essa quantidade de carboidrato que a gente come. A gente precisa... E aí, quando me falam de comida que é muito restritivo, Rê, eu fico assim, queria ver o prato dessa pessoa. Eu queria ver se no prato dela tem o tanto de vegetal que eu estou comendo ali naquela refeição. Se a carne que ela está comendo também é tão legal quanto essa que eu estou comendo. E pensar que muitas Pão, margarina e Toddy todo dia. Isso não é restritivo, não. Então, assim, muita gente que julga a low carb como sendo uma dieta restritiva, talvez tenha uma alimentação muito mais restrita do que as pessoas que fazem low carb. Eu posso dizer que eu tenho quase certeza que isso é verdade. No prato dela tem um monte de arroz, um monte de feijão, uma folha de alface e um pedaço de carne. Muito variadas. Mônica, Né? me veio uma ideia aqui, vou dar uma de Rodrigo Polesso e Dr. Soto. Vou pedir para você descrever um dia aí da sua semana, o que você comeu durante o dia. Qual foi seu prato num desses dias? Posso falar de hoje mesmo. Por exemplo, eu nunca tive, nem no auge lá da minha obesidade, onde eu comia tudo errado, eu não tinha muita fome pela manhã. E eu continuo não tendo. E como eu aprendi a respeitar a minha fome, de manhã geralmente eu não como. Eu acordo, tomo um cafezinho, beleza? Para ligar, né? E aí eu vou até na hora do almoço sem comer. E daí, na hora do almoço, hoje eu comi linguiça artesanal. Eu comi um restinho do meu chuchu gratinado que fez ontem. Hoje tinha ainda e eu amo, eu comi. Meu chuchuzinho gratinado que tá lá no Instagram que eu comi ontem. Eu comi couve. E eu comi pepino na hora do almoço. Meu prato estava com essas coisas. Aí eu estou sem comer até agora. Porque eu estava preparando a live, eu estava estudando, eu fui para aula à tarde, eu fui preparar a live. E aí não comi nada até agora. Tá me dando uma fominha. Então, quando eu parar aqui, eu vou ver lá dentro o que tem para eu comer. Que eu acho que também, Rê, é importante a gente falar sobre o aspecto da cozinha no processo de emagrecimento. Não é? Com certeza. Porque é o seguinte, a gente precisa de autonomia na cozinha. A gente não precisa ser masterchef, saber fazer pratos mega elaborados, pratos chiques, finos, lindos e maravilhosos. Mas a gente tem que saber fazer o básico na cozinha, né? O mínimo para você ter autonomia e liberdade, para você não ficar preso, refém de outra pessoa ter que fazer sua comida. E aí você fala assim, mas na minha casa eu não sei cozinhar e eu tenho que comer a comida que a minha mãe faz. Cara, vai você fazer a sua comida, sabe? Se responsabilize por isso. E aí você não precisa de técnicas mirabolantes. Você precisa aprender a fazer uma carne rápida. É o que eu sempre falo. Um refogado. Os cortes de carne que a gente tem que comprar para a gente ganhar tempo na cozinha são aquelas carnes que cozinham mais rápido. Mas os cortes que cozinham mais demorado também são excelentes. Eles são super nutritivos. Aquelas carnes ditas de segunda, que não existe carne de segunda. Existe carnes que requerem preparos específicos. Então, tem umas carnes que você precisa mais tempo cozinhando, precisa de métodos específicos para cozinhar. Isso não quer dizer que ela é uma carne ruim, né? Então, assim, e essas carnes são baratas, então a gente tem que trazer mais dessa carne para a nossa mesa. Aí você faz uma vez por semana, que demora, e guarda durante a semana. Tudo que você pode fazer para antecipar o preparo, um dia que você tem mais tempo. Então, essa função na cozinha, sabe?
A Will tá falando uma coisa muito bacana. Não existe carne de segunda, existe cozinheiro de segunda. Aê! Isso mesmo. Concordo, eu muito. Então, assim, E até essa carne mais demorada, Mônica, eu compro músculo, faço na panela de pressão, mas o tempo que ela tá na pressão, eu tô fazendo 1000 outras coisas na minha casa. Vai ficar 1 hora ali na pressão, otimiza meu tempo. sim. Então, assim, a gente tem que ter uma certa autonomia. Eu bato muito na tecla de aprender a usar temperos, ervas diferentes, especiarias, para deixar a sua carne mais gostosa, mais saborosa. Outro dia a gente estava comentando, né, Rê? Você já imaginou fazer carne moída e colocar uma pitada de canela na carne moída? Uma delícia. Muito pouca gente pode imaginar isso. E é uma técnica, vamos dizer assim, de tempero muito comum na culinária árabe. E fica maravilhosa. Então, assim, uma Hell's carninha moída fica deliciosa se você usar os temperos certos. Aí você faz uma quantidade maior de carne moída neutra, de temperinho neutro, guarda as porçõezinhas e cada dia você tempera de um jeito diferente. Cada dia você tem uma comida diferente para você comer se você temperar de formas variadas. E isso é treino, é experiência. Cozinha é experiência. Cozinha é mão na massa. Não adianta você ficar vendo as receitas lindas na televisão, nos livros de receita e nunca ir lá fazer. Precisa colocar a mão na massa. A Jússi já avisou que temos 1 minuto. Já. Então, Mônica, eu quero falar para o pessoal entrar lá no seu site, entrar no seu Instagram, perguntaram aqui, é o Cozinha Consciente, e vejam a receita de baba ganoush, que essa daí eu passo para todo mundo o tempo todo, que é maravilhoso, cheio de gordura boa, com vegetal maravilhoso. Então, sigam Cozinha Consciente, a Mônica Coach, se vocês precisarem, ó, só entrar em contato com ela pelo direct. Isso. Vão lá no Saúde Ancestral, gente, www.saudeancestral.com.br, segue a gente aqui no Instagram, veja todos os textos do dia. E a gente continua algum outro dia, né, Mônica? Tanta coisa gostosa pra gente falar, tanta receita, tanta dica de cozinha pra gente se manter na dieta. Muito obrigada, viu?